decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. Aqui, bem-vindo ao canal Mental Impulse. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam na compreensão, foco e mentalização das informações. Este é o Hack 4, Sinais do Tronco, Comportamentos não verbais de abdômen, quadris, tórax e ombros, de O que todo o corpo fala, John Navarro e Marvin Carlins. Neste capítulo, abordaremos quadris, abdômen, tórax e ombros, cujo conjunto é chamado de tronco ou torso. Como ocorre com pernas e pés, muitos dos comportamentos associados ao tronco refletem os sentimentos verdadeiros do cérebro emocional e límbico. Uma vez que o tronco abriga muitos órgãos internos vitais, como coração, pulmões, fígado e trato digestivo, podemos pressupor que o cérebro vai procurar proteger diligentemente essa área quando ameaçada ou desafiada. Em momentos de perigo, real ou presumido, o cérebro recruta o restante do corpo para proteger esses órgãos cruciais de inúmeras maneiras, que variam das mais sutis às mais óbvias. Vamos analisar alguns dos sinais não verbais mais comuns do tronco e alguns exemplos de como esses comportamentos projetam o que acontece no cérebro, particularmente no cérebro límbico. Comportamentos não verbais significativos envolvendo abdômen, quadris, tórax e ombros. Tronco inclinado. Como a maioria das partes do corpo, o tronco reagirá aos perigos percebidos tentando se distanciar de qualquer coisa estressante ou indesejada. Por exemplo, quando um objeto é jogado contra nós, nosso sistema límbico envia sinais ao tronco para se afastar de pronto dessa ameaça. É comum que isso aconteça independentemente da natureza do objeto. Se percebemos movimento em nossa direção, nós nos afastamos, seja de uma bola ou de um carro em movimento. De maneira semelhante, quando um indivíduo está ao lado de alguém que é desagradável ou de quem não gosta, ele inclina o tronco para longe desse indivíduo. Ver quadro 20. Como essa parte sustenta grande percentual de nosso peso e o transmite para os membros inferiores, qualquer reorientação requer energia e equilíbrio. Portanto, quando alguém afasta o tronco de algo, é porque o cérebro exigiu isso, ou assim, podemos contar com a honestidade dessas reações. Esforço e energia extras são necessários para sustentar esses gestos. Tente manter conscientemente uma posição fora do centro, curvando-se ou afastando-se, e você descobrirá que seu corpo logo vai se cansar. Mas quando esse comportamento é realizado porque o cérebro decide inconscientemente que é necessário, você dificilmente perceberá que o está executando. Nós nos distanciamos não apenas das pessoas que nos deixam desconfortáveis, como também de objetos ou coisas que não nos agradam. Pouco depois da inauguração, levei minha filha ao Museu do Holocausto em Washington, D.C. Algo que todos deveriam fazer. Ao andar pelo local repleto de peças memoráveis, fiquei observando como jovens e velhos se aproximavam de cada objeto exposto. Alguns olhavam bem de perto, inclinando-se e tentando absorver todas as nuances. Outros se aproximavam hesitantes, enquanto uns se mantinham perto e então começavam a se afastar lentamente à medida que a desumanidade do regime nazista invadia seus sentidos. Alguns, atordoados com a perversidade que estavam testemunhando, giravam 180 graus e viravam o rosto para outro lado, esperando os amigos terminarem de examinar a peça. O cérebro deles dizia: eu não consigo lidar com isso, e então o corpo se afastava. A espécie humana evoluiu a tal ponto que não apenas tendemos a nos afastar de uma pessoa de quem não gostamos, como até imagens de coisas desagradáveis, como fotografias, podem fazer o tronco se inclinar. Quadro 20. Inteligente ou estranho? Anos atrás, eu trabalhava no FBI em Nova York. Durante minha permanência lá, tive inúmeras oportunidades de andar de trem e metrô dentro e fora da cidade. Não demorei muito para reconhecer as muitas técnicas que as pessoas adotavam para reivindicar território ao utilizar o transporte público. Sempre havia alguém sentado que balançava o corpo de um lado para outro para se impor sobre os outros, ou, se estivesse de pé, movia os braços enquanto se segurava em uma das alças para apoio. Esses indivíduos sempre pareciam possuir mais espaço ao seu redor porque ninguém queria se aproximar deles. Quando forçadas a se sentar ou ficar ao lado desses esquisitos, as pessoas afastavam o tronco o máximo possível de modo a não encostar neles. Você precisa andar de metrô em uma metrópole para visualizar isso.
Estou convencido de que alguns passageiros agiam de maneira estranha e exageravam os movimentos justamente para manter as pessoas afastadas, longe de seu tronco. De fato, um antigo morador de Nova York me disse uma vez: se você quer manter as hordas afastadas, finja-se de louco. Talvez ele estivesse certo. Como um observador cuidadoso do comportamento humano, você precisa estar ciente de que o distanciamento pode ocorrer de maneira abrupta ou muito sutil, ou uma simples mudança no ângulo corporal é suficiente para expressar sentimentos negativos. Por exemplo, casais que estão se afastando emocionalmente também vão começar a se separar fisicamente. Suas mãos passam a não se tocar muito, e o tronco de cada um de fato evita o do outro. Quando se sentam lado a lado, eles se inclinam na direção oposta. Criam um espaço silencioso entre si e, quando se veem forçados a ficar próximos, como na parte traseira de um automóvel, giram apenas a cabeça em direção ao outro, não o corpo. Negação ventral e exposição ventral. Os movimentos do tronco que refletem a necessidade do cérebro límbico de evitar e se distanciar são indicadores muito bons dos sentimentos verdadeiros. Quando uma pessoa sente que algo está errado em seu relacionamento, é provável que esteja percebendo um grau sutil de distanciamento físico em relação ao parceiro. O distanciamento também pode assumir a forma do que chamo negação ventral. Nosso lado ventral, frontal, onde ficam olhos, boca, tórax, peito, órgãos genitais, etc. É muito sensível a coisas de que gostamos ou não. Quando as coisas vão bem, dirigimos nosso lado ventral àquilo de que somos a favor, incluindo as pessoas que nos fazem sentir bem. Quando as coisas vão mal, os relacionamentos mudam ou mesmo quando não concordamos com algum posicionamento, nós acabamos executando a negação ventral, girando o corpo ou nos afastando. O lado ventral é o mais vulnerável do corpo, então o cérebro límbico tem uma necessidade inerente de protegê-lo das coisas que nos machucam ou incomodam. É por isso que, por exemplo, imediata e inconscientemente começamos a virar um pouco para o lado quando alguém de quem não gostamos se aproxima de nós em uma festa. Quando se trata de um relacionamento amoroso, um aumento na negação ventral é um dos melhores indicadores de que o casal vem enfrentando problemas. Informações visuais fazem o cérebro límbico reagir, e conversas que consideramos desagradáveis surtem o mesmo efeito. Assista a qualquer programa de entrevistas na TV e perceba como os convidados se afastam um do outro caso apresentem argumentos contrários entre si. Certa vez, eu estava assistindo aos debates presidenciais dos republicanos e observei que, embora os candidatos mantivessem uma grande distância entre si, eles se afastavam ainda mais quando surgiam opiniões das quais discordavam. O oposto da negação ventral é a demonstração ventral, ou, e como gosto de chamar, exposição ventral. Exibimos nosso lado ventral àqueles de quem gostamos. Quando nossos filhos correm até nós para um abraço, tiramos da frente objetos, e até nossos braços, para poder lhes dar total acesso ao nosso lado ventral. Expomos esse lado porque é onde sentimos mais calor humano e bem-estar. De fato, usamos a expressão virar as costas para demonstrar negatividade em relação a algo ou alguém, porque oferecemos nosso lado ventral para as pessoas de quem gostamos e nossas costas para aquelas de quem não gostamos. Da mesma forma, quando inclinamos o tronco e os ombros na direção de algo é porque estamos confortáveis na situação. Em salas de aula, não é incomum ver alunos se inclinando em direção ao professor favorito sem perceber que estão se curvando para a frente, quase caindo da cadeira, atentos a cada palavra. Sabe aquela cena do filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida em que os alunos se inclinam para ouvir o professor? Esse comportamento não verbal indica claramente que eles o admiram. Pessoas apaixonadas se debruçam sobre mesas de café, com os rostos se aproximando para obter um contato visual mais estreito. Elas expõem seu lado ventral, onde ficam suas partes mais vulneráveis. Essa é uma resposta evolutiva natural do cérebro límbico que tem benefícios sociais. Quando nos aproximamos de algo ou alguém expondo nosso lado ventral mais fraco, mostramos que estamos dispostos a nos entregar de maneira irrestrita. Retribuir esse gesto por meio de espelhamento, ou isopraxismo, demonstra a harmonia social, recompensando a intimidade e mostrando que o comportamento foi apreciado. Comportamentos límbicos não verbais do tronco,
como inclinação, distanciamento e exposição ou negação ventral, acontecem o tempo todo em salas de diretoria e reuniões. Colegas que compartilham um ponto de vista semelhante se sentam mais próximos, voltam-se mais um para o outro e se inclinam de forma harmoniosa um em direção ao outro. Quando as pessoas discordam, elas mantêm o corpo firme, evitam expor o lado ventral, a menos que sejam desafiadas, e provavelmente se afastam umas das outras. Ver figuras 30 e 31. Esse comportamento inconscientemente diz aos outros: "E não concordo com sua ideia." Como todos os sinais não verbais, esses gestos precisam ser analisados no contexto. Por exemplo, pessoas novas em um emprego podem parecer rígidas e inflexíveis em uma reunião. Em vez de refletir desagrado ou inconformidade, essa postura rígida e os gestos limitados do braço podem simplesmente indicar que elas estão nervosas em um novo ambiente. As pessoas se inclinam uma para a outra quando se sentem à vontade e concordam entre si. Esse espelhamento, ou isopraxismo, começa quando somos bebês. Iremos nos afastar de coisas e pessoas de quem não gostamos, e até dos colegas quando eles disserem coisas com as quais não concordamos. Não apenas podemos usar essas informações para analisar a linguagem corporal de outras pessoas, como também devemos sempre lembrar que estamos projetando nossos comportamentos não verbais. Durante conversas ou reuniões, à medida que informações e opiniões fluem, nossos sentimentos sobre notícias e pontos de vista também fluem e se refletem em nosso comportamento não verbal. Se ouvimos algo desagradável em um momento e algo favorável no próximo, nosso corpo refletirá essa mudança de sentimentos. Uma maneira muito poderosa de fazer com que outras pessoas saibam que você concorda com elas, ou que está prestando atenção no que estão dizendo, é inclinar-se na direção delas ou expor seu lado ventral. Essa tática é especialmente eficaz quando você está em uma reunião e não tem a oportunidade de se expressar oralmente. Tronco protegido quando é impraticável ou socialmente inaceitável nos afastarmos de algo ou alguém de que não gostamos. Geralmente nosso inconsciente nos faz usar objetos ou nossos braços para que funcionem como barreiras. Ver figura 32. Roupas ou objetos próximos. Ver quadro 21, também servem ao mesmo objetivo. Por exemplo, um empresário pode de súbito decidir abotoar o paletó ao falar com alguém que o deixa desconfortável, e então desabotoá-lo assim que a conversa terminar. Figura 32. Um súbito cruzamento dos braços durante uma conversa pode indicar mal-estar. Quadro 21. Conversa de travesseiro. Quando vemos indivíduos protegendo o tronco, podemos supor que eles não estão à vontade ou que perceberam algum tipo de situação ameaçadora ou perigosa. Em 1992, trabalhando no FBI, conversei com um jovem e seu pai em um quarto de hotel na área de Boston. O pai concordou, com relutância, em trazer o jovem para o interrogatório. Enquanto estava sentado no sofá do hotel, o jovem pegou um dos travesseiros e o segurou perto do tórax durante a maior parte das 3 horas que passamos juntos. Apesar da presença do pai, esse jovem se sentia vulnerável e, portanto, precisava agarrar firmemente um cobertor de segurança. Embora a barreira fosse apenas um travesseiro, ela deve ter sido bastante eficaz, porque simplesmente não consegui fazer com que ele revelasse alguma coisa. Achei impressionante que, quando o tema era neutro, como seu envolvimento com esportes, ele deixava o travesseiro de lado. Porém, quando falávamos de seu possível envolvimento em um crime grave, ele pegava o travesseiro e o pressionava com força contra o tronco. Ficou claro que o cérebro límbico do interrogado só teve necessidade de proteger seu tronco quando se sentiu ameaçado. O rapaz não revelou nada nessa abordagem, mas na segunda vez não havia travesseiros reconfortantes. Abotoar o paletó nem sempre é indicativo de mal-estar. Com frequência os homens fazem isso para assumir uma postura mais formal ou mostrar deferência ao chefe. Não é um exemplo de demonstração de conforto total, como o que encontramos em, digamos, um churrasco, mas também não indica desconforto. As roupas e a forma como nos vestimos podem influenciar as percepções e até mesmo indicam quanto estamos acessíveis aos outros. Knapp Hall, 2002, 206-214. Sempre tive a impressão de que os presidentes costumam ir a Camp David em camisas polo para realizar o que aparentemente não conseguem em ternos formais na Casa Branca.
Expondo o ventre, com a eliminação do paletó, eles dizem: estou acessível a você. Os presidenciáveis enviam essa mesma mensagem não verbal em comícios quando se livram do paletó, o escudo deles, se preferir definir assim, e arregaçam as mangas na frente das pessoas comuns. Talvez não surpreenda o fato de as mulheres tenderem a cobrir o tronco ainda mais que os homens, especialmente quando estão inseguras, nervosas ou cautelosas. Uma mulher pode cruzar os braços sobre o estômago, logo abaixo dos seios, em um esforço para proteger o tronco e se sentir confortável. Também pode cruzar um braço na frente e apoiar o cotovelo na mão do outro braço, formando uma barreira sobre o tórax. Ambos os comportamentos servem inconscientemente para proteger e isolar, sobretudo em situações sociais que causam desconforto. No campus, muitas vezes vejo mulheres posicionarem cadernos sobre o peito ao entrar na sala de aula, principalmente nos primeiros dias. À medida que o nível de conforto aumenta, elas passam a carregá-los na lateral do corpo. Em dia de prova, costuma haver maior incidência desse comportamento de proteção do peito, mesmo entre estudantes do sexo masculino. As mulheres também usarão mochilas, maletas ou bolsas para se proteger, em especial quando estiverem sentadas sozinhas. Assim como quando você se cobre com um edredom enquanto assiste à televisão, colocar algo sobre o lado ventral nos protege e nos acalma. Em geral posicionamos objetos perto de nós, especialmente sobre o lado ventral, para conseguirmos a sensação de conforto de que precisamos em qualquer que seja a situação. Quando testemunhar alguém protegendo o tronco, você pode ter certeza de que ele está sentindo desconforto. Avaliando cuidadosamente as circunstâncias, a fonte desse desconforto pode permitir ajudá-lo ou, pelo menos, entendê-lo melhor. Os homens, por qualquer que seja a razão, talvez para que fiquem menos visíveis, também protegem o tronco, mas de maneiras mais sutis. Eles podem cruzar os braços para mexer no relógio ou, como o príncipe Charles da Inglaterra costuma fazer quando está em público, estender o braço e ajustar a manga da camisa ou mexer nas abotoaduras. Um homem também pode ficar ajustando o nó da gravata, talvez mais do que o habitual, pois isso permite que o braço cubra a área do tórax e do pescoço. Essas são formas de blindagem que informam que a pessoa está um pouco insegura no momento. Certa vez eu estava na fila do caixa de um supermercado esperando a mulher na minha frente concluir o pagamento. Ela usava um cartão de débito, e a máquina o rejeitou repetidas vezes. Cada vez que passava o cartão e digitava a senha, ela esperava o processamento com os braços cruzados sobre o tórax, até que finalmente desistiu e foi embora exasperada. Sempre que o cartão era rejeitado, ela apertava os braços e as mãos, um sinal claro de que seu aborrecimento e seu desconforto estavam aumentando. Ver figuras 33 e 34. Vemos crianças, mesmo se muito novas, de braços cruzados quando estão desapontadas ou contrariadas. Esse comportamento de blindagem ocorre de várias formas, e desde sobre a barriga até sobre a cabeça, segurando os ombros com as mãos opostas. Os alunos costumam me perguntar se quando se sentam na sala de aula e cruzam os braços há algo de errado com eles. A questão não é se algo está errado nem se essa postura quer dizer que eles estão bloqueando o professor, ou muitas pessoas acham bastante confortável entrelaçar os braços na frente. Mas quando alguém cruza os braços de repente e os trava com firmeza com as mãos, isso é um indicativo de desconforto. Lembre-se de que é observando a mudança das posturas padrão que conseguimos perceber quando surge um desconforto. Repare se a pessoa vai deixando o lado ventral mais à mostra à medida que fica mais relaxada. Percebo que, quando dou palestras, muitos dos participantes inicialmente se sentam com os braços cruzados e então vão relaxando ao longo do tempo. É claro que algo acontece para provocar esse comportamento, provavelmente uma sensação de maior conforto com o ambiente e o instrutor. Em público, muitos de nós cruzamos os braços confortavelmente enquanto esperamos ou ouvimos alguém falar. Em casa, raramente ficamos dessa maneira, a menos que algo esteja nos incomodando, como quando estamos impacientes por causa de um táxi atrasado. Braços cruzados com as mãos os segurando firmemente é um indicativo de desconforto. Pode-se argumentar que as mulheres, ou os homens, cruzam os braços simplesmente porque sentem frio.
Mas isso não deixa de lado o significado não verbal do comportamento, até porque o frio é uma forma de desconforto. As pessoas que se sentem desconfortáveis durante depoimentos, por exemplo, suspeitos em investigações criminais, crianças com problemas com os pais ou um funcionário sendo interrogado por conduta imprópria, geralmente se queixam de que sentem frio durante o interrogatório. Independentemente da razão, quando estamos angustiados, o cérebro límbico prepara vários sistemas do corpo para a resposta de sobrevivência de congelar, fugir ou lutar. Um dos efeitos é que, caso os grandes músculos precisem ser usados para fugir ou combater a ameaça, o sangue é canalizado para os membros inferiores, longe da pele. À medida que o sangue é desviado para essas áreas vitais, algumas pessoas perdem o tom normal da pele e chegam a ficar pálidas ou como se estivessem em choque. Como o sangue é a nossa principal fonte de calor, esse desvio de fluxo faz com que a superfície do corpo pareça mais fria. Ver quadro 22, Oledos, 1996, 131-133. Por exemplo, na entrevista que mencionei há pouco, em que o jovem segurava o travesseiro, ele se queixou de sentir frio durante todo o tempo em que estávamos lá, mesmo depois que desliguei o ar-condicionado. O pai dele e eu estávamos bem, e ele era o único reclamando da temperatura. Tronco curvado. O gesto de inclinar o tronco é realizado quase universalmente como um sinal de subserviência, respeito ou humildade, como quando recebemos aplausos. Observe, por exemplo, como os japoneses e chineses, estes em menor grau ultimamente, se curvam por respeito e deferência. Mostramos que somos subservientes ou que não temos status elevado quando adotamos automaticamente uma posição curvada ou prostrada, principalmente inclinando o tronco. Quadro 22. Por que você não consegue digerir certos assuntos? Você já sentiu dor de estômago durante uma discussão à mesa de jantar? Quando você está nervoso, seu sistema digestivo recebe menos sangue do que precisa para uma digestão adequada. Além de desviar o sangue da pele, a resposta de congelar, fugir ou lutar do sistema límbico também desvia o sangue do sistema digestivo, direcionando o fluxo ao coração e aos músculos dos membros inferiores, sobretudo pernas, para preparar o corpo para a fuga. A dor de estômago que você talvez sinta é um sintoma dessa estimulação límbica. Na próxima vez em que ocorrer uma discussão durante uma refeição, você já entenderá o motivo da dor. É comum que uma criança cujos pais brigam à mesa de jantar não consiga terminar a refeição, o sistema límbico dela ignora a alimentação e a digestão para prepará-la para a fuga e a sobrevivência. Nesse sentido, é interessante observar quantas pessoas vomitam após passar por um evento traumático. Em essência, durante emergências o corpo diz que não há tempo para digestão ou a reação dele é aliviar a carga e se preparar para fuga ou conflitos físicos. Groman, 1996, 67-73. Para os ocidentais, não é natural fazer reverências, principalmente quando é um gesto consciente. Mas à medida que expandimos nossos horizontes e interagimos com mais pessoas de vários países orientais, cabe a nós aprender a inclinar um pouco o tronco, especialmente quando encontramos pessoas idosas. Esse simples gesto será reconhecido por aqueles que demonstram deferência por essa postura e dará uma vantagem social aos ocidentais dispostos a executá-lo. Ver quadro 23. Aliás, os europeus do leste, sobretudo os mais velhos, ainda batem os calcanhares e se curvam levemente para expressar respeito. Sempre que vejo isso, acho encantador que hoje em dia as pessoas ainda mostrem cortesia e deferência. Seja de forma consciente ou não, inclinar o tronco é um gesto não verbal que expressa consideração pelos outros. Quadro 23. Uma reverência suprema. A universalidade do gesto de curvar o tronco foi notavelmente ilustrada em um antigo documentário sobre o general Douglas MacArthur na época em que servia ao governo das Filipinas, antes do início da Segunda Guerra Mundial. O documentário mostra um oficial do Exército dos Estados Unidos saindo do escritório de MacArthur depois de entregar alguns documentos. Ao deixar a sala, o oficial faz um gesto de reverência para o general. Ninguém pediu que ele fizesse isso, o comportamento foi automaticamente impelido pelo cérebro do oficial para informar a pessoa de status elevado que sua patente estava clara, e foi um reconhecimento de que MacArthur estava no comando. Gorilas, cães,
Lobos e outros animais não humanos também adotam essa postura subserviente. É interessante notar que o oficial que fez a reverência simplesmente se tornaria o comandante supremo dos aliados na Europa, articulador da invasão da Normandia e o 34º presidente dos Estados Unidos, Dwight David Eisenhower. Aliás, anos mais tarde, ao saber que Eisenhower estava concorrendo à presidência, MacArthur comentou que ele era o melhor oficial o que já havia tido, Manchester, 1978, 166. Tronco adornado. Como a comunicação não verbal também inclui símbolos, precisamos prestar atenção em roupas e outros acessórios usados no corpo em geral. Diferentemente do que prega o ditado popular, o hábito faz o monge, e eu concordo com isso, pelo menos em termos de aparência. Inúmeros estudos concluíram que o que vestimos, seja um terno ou roupas casuais, e até as cores de nossas roupas, um terno azul em oposição a um terno marrom, influenciará os outros. Knapp Hall, 2002, 206-214. A roupa diz muito sobre nós e pode nos ajudar bastante. De certo modo, nosso corpo é um outdoor que divulga nossos sentimentos. Quando vamos para um encontro, nós nos vestimos para encantar, se estamos indo trabalhar, nós nos vestimos para o sucesso. Da mesma forma, o uniforme escolar, o distintivo da polícia e a condecoração militar são usados no tronco como forma de chamar a atenção para nossas conquistas. Se quisermos que os outros nos notem, temos que focar em usar mais o tronco. Quando o presidente norte-americano profere um discurso diante do Congresso, as mulheres vestidas de vermelho que vemos em um mar de azul e cinza são aquelas que, como pássaros exibindo sua plumagem, usam cores vibrantes para serem percebidas. Roupas podem ser muito discretas, muito sinistras, como o visual esquinheado ou o gótico, por exemplo, ou muito extravagantes, como as dos músicos Liberace e Elton John, refletindo o humor ou a personalidade de quem as usa. Também podemos nos valer de adornos no tronco ou de partes descobertas do tronco para atrair outras pessoas, mostrar quanto estamos musculosos ou em forma, ou anunciar onde nos encaixamos social, econômica ou profissionalmente. Isso pode explicar por que tantas pessoas se preocupam excessivamente com o que vestir quando vão participar de um evento importante ou sair para um encontro. Nossos adornos pessoais permitem mostrar nossa origem ou nosso pertencimento a um grupo específico, por exemplo, usando as cores de nosso time. As roupas podem ser muito descritivas, como quando revelam se as pessoas estão comemorando ou lamentando, se têm ou não status elevado, se obedecem às normas sociais ou fazem parte de uma seita, por exemplo, se é um judeu assídico, fazendeiro Amish ou Hare Krishna. De certa forma, somos o que vestimos. Ver quadro 24. Durante anos, as pessoas me falaram que eu me vestia como um agente do FBI, e elas estavam certas. Eu usava o uniforme padrão, terno azul marinho, camisa branca, gravata bordô, sapatos pretos e cabelo curto. Como alguns de nós desempenhamos certas funções que exigem roupas específicas e como fazemos escolhas conscientes no que diz respeito a roupas, precisamos ter cuidado ao levar o fator vestimenta em consideração na hora de avaliar alguém. Afinal de contas, a pessoa à sua porta vestida com o uniforme de um técnico de telefonia pode ser um criminoso que comprou ou roubou a roupa para ter acesso à sua casa. Ver quadro 25. Quadro 24. Você é o que você veste. Imagine este cenário. Você está andando por uma rua pouco movimentada à noite e ouve alguém se aproximando por trás. Você não consegue ver claramente o rosto ou as mãos da pessoa no escuro, mas percebe que ela está de terno e gravata e carregando uma maleta. Agora, imagine a mesma rua escura, mas dessa vez pense que tudo o que dá para ver atrás de você é a silhueta de alguém vestindo roupas folgadas e desgrenhadas, calças abaixadas mostrando a cueca, boné inclinado e tênis esfarrapados. Em qualquer um dos casos, você fica impossibilitado de ver a pessoa o suficiente para discernir outros detalhes e supõe que é um homem, baseado simplesmente nas roupas. Mas com base apenas no vestuário, você provavelmente tirará conclusões equivocadas sobre a ameaça potencial que cada pessoa representa para a sua segurança. Mesmo que o ritmo de aproximação dos dois homens seja o mesmo, à medida que a pessoa se aproxima, seu cérebro límbico será ativado, embora sua reação a esses indivíduos se baseie exclusivamente nas roupas deles.
Sua avaliação da situação fará com que você se sinta confortável ou desconfortável, e até potencialmente assustado. Não tenho como dizer qual pessoa faria você se sentir mais à vontade, cabe a você saber. Mas sendo isso certo ou errado, as roupas influenciam muito o que pensamos sobre os outros. Embora a roupa em si não nos prejudique fisicamente, ela pode nos afetar socialmente. Imagine o grau de intolerância e desconfiança que alguns americanos passaram a ter desde o 11 de setembro ao ver uma pessoa usando roupas que remetem ao Oriente Médio. Além disso, pense como alguns americanos do Oriente Médio se sentiram como resultado disso. Digo a universitários que a vida nem sempre é justa e que, infelizmente, eles serão julgados por suas roupas, portanto, eles precisam decidir cuidadosamente sobre o que vestir e as mensagens que estão enviando para outras pessoas. Quadro 25. Nem sempre somos quem parecemos ser claramente. Precisamos ter cuidado ao avaliar uma pessoa com base somente nas roupas que ela usa, pois às vezes isso pode levar a conclusões erradas. Certa vez eu estava em Londres, em um hotel muito bom a apenas 4 quadras do Palácio de Buckingham, onde todos os funcionários, inclusive as camareiras, usam roupas Armani. Se os tivesse visto no metrô indo para o trabalho, eu poderia facilmente ter me enganado quanto ao status social deles. Portanto, lembre-se de que, por ser culturalmente prescrita e facilmente manipulável, a roupa é apenas parte da imagem não verbal. Avaliamos as roupas para determinar se estão enviando uma mensagem, não para julgar as pessoas que as usam. Mesmo com as ressalvas mencionadas, a roupa precisa ser considerada no contexto geral da avaliação não verbal. Por essa razão, é importante usar roupas que sejam coerentes com as mensagens que queremos enviar aos outros, supondo que queremos influenciar o comportamento alheio de uma maneira positiva ou benéfica para nós. Ao escolher suas roupas e seus acessórios, mantenha-se sempre ciente da mensagem que você está enviando com o que usa e o significado que outras pessoas podem depreender disso. Considere também que, embora possa querer usar deliberadamente suas roupas para enviar um sinal para uma pessoa ou um grupo, em um horário e local específicos, talvez você encontre muita gente que não será tão receptiva à sua mensagem ao longo do caminho. Em seminários, frequentemente pergunto: e quantos de vocês estão usando hoje as roupas que sua mãe escolheu? É claro que todo mundo ri e ninguém levanta a mão. Então prossigo: bem, então vocês, todos vocês, escolheram se vestir da maneira que estou vendo daqui. É quando todos olham ao redor e, talvez pela primeira vez, percebem que poderiam ter se vestido de forma mais apropriada, apresentável. Afinal de contas, antes de duas pessoas terem seu primeiro encontro, as únicas informações que cada uma tem sobre a outra diz respeito à aparência física e a outras comunicações não verbais. Talvez seja a hora de considerar a impressão que você causa. Cuidados com a aparência quando estamos física e mentalmente bem, cuidamos da nossa aparência e do nosso asseio. Os seres humanos não são os únicos que fazem isso, pois pássaros e outros mamíferos têm comportamentos semelhantes. Quando estamos física ou mentalmente mal, por outro lado, a posição do tronco e dos ombros, bem como nosso aspecto geral, pode sinalizar que nossa saúde anda precária. American Psychiatric Association, 2000, 304, 307, 350, 352. Muitos sem-teto desafortunados sofrem de esquizofrenia e raramente cuidam das próprias roupas. Usam peças manchadas e sujas, e muitos desses indivíduos até lutam contra tentativas de terceiros para fazê-los tomar banho ou usar roupas limpas. A pessoa deprimida inclina-se enquanto caminha ou está em pé, parece que o peso do mundo a coloca para baixo. O fenômeno da falta de cuidados pessoais durante doenças e infortúnios foi observado em todo o mundo por antropólogos, assistentes sociais e prestadores de serviços de saúde. Quando estamos tristes ou doentes, a aparência física e a apresentação estão entre as primeiras coisas que indicam essas condições. Darwin 1872, Capitão 3, Passim. Por exemplo, alguns pacientes em recuperação de uma cirurgia andam pelo corredor do hospital com os cabelos desgrenhados e vestidos com costas e nádegas expostas, sem se importar com a própria aparência. Quando está doente, você fica em casa parecendo mais desleixado do que pareceria normalmente.
Quando uma pessoa está muito debilitada ou traumatizada, o cérebro redefine prioridades, e a aparência física simplesmente não é uma delas. Portanto, dentro do contexto, podemos usar a falta de higiene pessoal e uma aparência física descuidada para fazer suposições sobre o estado de espírito ou de saúde de uma pessoa. Tronco esparramado. Esparramar-se em um sofá ou uma cadeira é normalmente um sinal de conforto. Mas quando há questões sérias a discutir, sentar-se de maneira desleixada torna-se uma demonstração territorial ou de domínio. Ver figura 35. Adolescentes, em particular, costumam se sentar sem a menor postura como uma maneira não verbal de dominar o ambiente quando são repreendidos pelos pais. Esse comportamento de esparramamento é desrespeitoso e mostra indiferença em relação a quem tem autoridade. É uma demonstração territorial que não deve ser incentivada ou tolerada. Se você tem um filho que faz isso sempre que se vê em alguma encrenca, é necessário neutralizar esse comportamento imediatamente pedindo a ele que se sente direito ou, se isso falhar, violando o espaço dele de forma não verbal, sentando-se ao lado ou permanecendo em pé atrás dele. Seu filho logo terá uma resposta límbica à sua invasão espacial, o que fará com que ele se sente corretamente. Se você permitir que seu filho permaneça impune por ficar em uma posição esparramada durante discussões sérias, não se surpreenda se ele perder o respeito por você ao longo do tempo. E como não perderia? Permitindo esses gestos, você está basicamente dizendo, tudo bem se você me desrespeitar. Quando crescem, essas crianças podem continuar se esparramando no local de trabalho, quando deveriam estar sentadas com as costas eretas. Essa postura não ajuda ninguém a se manter em um emprego porque envia uma forte mensagem, não verbal e negativa, de desrespeito à autoridade. Figura 35. O esparramamento é uma demonstração territorial, o que é bom dentro de casa, mas não no local de trabalho, especialmente durante uma entrevista de emprego. Estufar o peito. Os seres humanos, como muitas outras criaturas, incluindo alguns lagartos, pássaros, cães e nossos parentes primatas, estufam o peito ao tentar estabelecer domínio territorial. E Givens, de 1998 a 2007. Observe duas pessoas que estão com raiva uma da outra, elas estufarão o peito como os gorilas das montanhas. Embora possamos achar cômico quando vemos outras pessoas fazendo isso, esse gesto não deve ser ignorado, porque estudos mostram que uma pessoa infla o peito quando está prestes a agredir alguém. Vemos isso nas escolas quando as crianças estão em conflito direto ou entre pugilistas profissionais quando eles incitam um ao outro verbalmente antes de uma grande luta, e peito estufado, inclinando-se um em direção ao outro, proclamando sua certeza de vitória. O grande Muhammad Ali fez isso melhor do que ninguém durante os eventos antes de uma luta. Além de soar ameaçador, ele também era engraçado, tudo parte do show, o que contribuía para um bom espetáculo e, claro, para a venda de ingressos. Tronco nu. Em brigas de rua, às vezes as pessoas tiram algo que estão usando, como uma camisa ou um chapéu, e antes de partir para o ataque. Se isso é feito simplesmente para flexionar os músculos, poupar os itens descartados ou imobilizar o oponente de alguma maneira, ninguém tem certeza. De qualquer forma, se você entrar em uma discussão e seu opositor tirar o chapéu, a camisa ou outra peça de roupa, é muito provável que uma briga esteja prestes a acontecer. Ver quadro 26. Comportamento respiratório e o tronco. Quando uma pessoa está sob estresse, o tórax pode se expandir e contrair rapidamente. Quando o sistema límbico é estimulado e envolvido em uma fuga ou luta, o corpo tenta absorver o máximo de oxigênio possível, fazendo com que a pessoa fique ofegante ou respirando mais profundamente. O tórax de um indivíduo estressado se infla porque o cérebro límbico está dizendo, um problema à vista. Intensifique o consumo de oxigênio para o caso de precisar fugir ou lutar. Quando vemos esse tipo de comportamento não verbal em uma pessoa saudável, devemos tentar entender por que ela está tão estressada. Quadro 26. Quando você não quer que alguém tire a camisa. Anos atrás, testemunhei dois vizinhos discutindo por causa de um sistema de irrigação que acidentalmente manchou um veículo recém-polido. À medida que a discussão se intensificava, um dos vizinhos começou a desabotoar a camisa. Foi aí que eu soube que haveria uma briga. De fato, camisas voaram e os dois começaram a se peitar.
Isso foi um simples precursor do primeiro soco, que seria dado logo em seguida. Parecia incrível que homens adultos estivessem brigando por causa de água em um carro. O que mais chamou a atenção, porém, foram os dois homens se peitando como se fossem gorilas. Foi realmente constrangedor vê-los envolvidos em uma demonstração de masculinidade tão ridícula. É algo que não deveria acontecer. Ombros encolhidos. Encolher os ombros parcial ou completamente pode significar muito, dependendo do contexto. Quando o chefe pergunta a um funcionário: você sabe alguma coisa sobre essa reclamação do cliente, e o funcionário responde ou não encolhendo ligeiramente os ombros, é muito provável que ele não esteja dizendo a verdade. Se estivesse falando a verdade, ele teria encolhido os dois ombros ao máximo. Não há nada errado em dizer eu não sei, enquanto os dois ombros se elevam em direção às orelhas. Como discutido antes, isso é um comportamento que desafia a gravidade e que normalmente significa que a pessoa está à vontade e segura das próprias ações. Se você vir os ombros de alguém se encolherem apenas parcialmente ou se apenas um ombro se elevar, é provável que o indivíduo não esteja comprometido limbicamente com o que está dizendo e que esteja sendo evasivo ou dissimulado. Ver figuras 36 e 37. Encolher os ombros parcialmente indica desonestidade ou insegurança. Encolhemos os ombros para indicar dúvida ou falta de conhecimento. Repare se os dois ombros se elevam, quando apenas um deles se elevar, duvide da mensagem. Demonstrações sutis dos ombros. Por falar em ombros, esteja atento à pessoa que, ao conversar ou reagir a um evento negativo, move os ombros lentamente em direção às orelhas, fazendo o pescoço desaparecer. Ver figura 38. O detalhe principal aqui é que os ombros se elevam bem devagar. A pessoa que executa essa linguagem corporal está basicamente tentando fazer a cabeça desaparecer, como uma tartaruga. Está insegura e se sentindo altamente desconfortável. Costumo ver esse comportamento em reuniões em que o chefe diz: ok, quero saber o que todos estão fazendo. À medida que as pessoas na sala falam orgulhosamente das próprias realizações, os funcionários menos qualificados aparentemente se afundam cada vez mais, os ombros sobem progressivamente em uma tentativa inconsciente de ocultar a cabeça. Figura 38. Ombros se elevando causam o efeito tartaruga, ou fraqueza, insegurança e emoções negativas são a mensagem. Pense em atletas que perderam uma competição caminhando de volta ao vestiário. Esse comportamento do tipo tartaruga também aparece quando algum pai diz em casa: fiquei realmente sentido quando descobri que alguém tinha quebrado a minha luminária de leitura e não contou nada. Quando o pai olhar para cada um dos filhos, um deles olhará para baixo e elevará os ombros. Você também verá essa manifestação em um time de futebol perdedor caminhando de volta ao vestiário, e seus ombros parecem engolir a cabeça. Um comentário final sobre o tronco e os ombros. Existem muitos livros sobre comportamento não verbal que não mencionam o tronco e os ombros. Isso é lamentável, porque essas partes do nosso corpo transmitem muitas informações valiosas. Se você nunca tinha dado atenção para os sinais não verbais dessa área, espero que o material deste capítulo o tenha convencido a expandir seu alcance observacional, atribuindo a essas partes o status de outdoor ou do corpo. As reações do tronco são particularmente honestas porque, como muitos de nossos órgãos vitais ficam hospedados aí, o cérebro límbico toma muito cuidado para proteger essa área. Gostou do vídeo? Acesse a playlist O que Todo Corpo Fala, de Joe Navarro e Marvin Carlins, assim você fica por dentro dos outros vídeos sobre esse livro. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.